Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Vencendo Concursos. Nós vamos tratar a respeito de princípios implícitos nessa aula, que faz parte aí, né, claro, de noções de direito administrativo, continuação dos princípios que nós estávamos estudando. A priori, tínhamos estudado princípios expressos e agora precisamos ver alguns dos princípios implícitos aí, tá certo? Quero que você acompanhe comigo, visualize a respeito dos temas pertinentes, dos princípios pertinentes, para que você realmente tenha uma chance maior, uma possibilidade maior de acerto na sua prova, tá certo? Então, vamos lá, vamos tratar a respeito desses princípios. Aí o primeiro princípio para você, aliás, os dois primeiros, né? O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios, eles são considerados, né, claro, os princípios que nós vamos tratar aqui, a bem da verdade, implícitos, são considerados levando em consideração a Constituição Federal, tudo bem? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o que acontece? Alguns dos princípios, muitas vezes você vai encontrar de maneira expressa em alguma legislação. Por exemplo, a Lei 8.666, a Lei 9.784, entre outras, né? Então, para ficar bem claro aqui para você, que no caso, né, a gente está utilizando como parâmetro, como eu falei, a Constituição Federal, ok? Aí temos o princípio da supremacia do interesse público, que é a própria razão de existir da administração pública. Nós já discutimos isso anteriormente, quando estávamos tratando a respeito de conceito, né? Ligado à administração, de princípios, e eu falei sobre isso. Por quê? Porque esses dois princípios que você está vendo, o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público, eles são fundamentais na administração pública, ok? A supremacia do interesse público, porque a administração pública ela tem que fazer aquilo que seja para o bem de todos, né? Pensando aqui no caso na coletividade, ok? Então a gente tem que pensar aqui na coletividade. Então, muitas vezes a administração pública ela vai fazer algo que, evidentemente, talvez uma pessoa, um individual não vá gostar, mas tem que ser feito daquela maneira. Tem que ser feito daquela forma, por quê? Porque vai ter uma abrangência maior, uma abrangência, como eu falei, da coletividade, ok? De todos. Tem muito a ver com a ideia da finalidade, inclusive. Princípio da finalidade. Certo? Então, imagina, por exemplo, que aqui vai passar uma estrada e tem algumas casas aqui. Aí a administração pública vai lá e desapropria essas casas para passar aqui essa estrada. Por quê? Porque essa estrada vai ser para o bem de todos. Certo? Princípio da indisponibilidade do interesse público trata do quê? Das sujeições administrativas, ou seja, das limitações da administração pública. A administração pública ela tem um certo limite, ela não pode, por exemplo, ferir o direito individual, ok? Beleza? Claro que aí você fala assim, mas e a supremacia do interesse público? Porque a supremacia do interesse público está pensando justamente no quê? Na coletividade, ok? Na coletividade. Então, a administração pública ela tem certas limitações, como, por exemplo, os gestores não podem se utilizar da administração pública para se autopromover, certo? Então, isso tem a ver com o quê? Com as sujeições, limitações e restrições que a administração pública, que o Estado, que o poder público acaba tendo. Ok? Dando continuidade, temos aqui também o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Exigem da administração a aplicação de limites, né, como a gente já até observou agora há pouco, e sanções dentro dos limites estritamente necessários para satisfazer o interesse público, sem aplicação de sanções ou restrições exageradas. Ou seja, a administração pública ela não pode cometer excessos. Ou seja, a administração pública ela precisa ser o quê? Ela precisa ser razoável, proporcional, tá certo? Então, por exemplo, a administração pública tem condições de punir, penalizar alguém? Tem, mas tem que ser de uma maneira razoável, tem que ser de uma maneira proporcional
aquilo que foi feito, ok? Tem que estar adequado os meios aos fins, também é uma ideia de equilíbrio, de proporcionalidade. Verificar se as vantagens superam as desvantagens. Então, quando a administração pública ela faz isso, qual é a consequência? A consequência é que ela está sendo o quê? Razoável, certo? Bom, dando continuidade, né, a respeito desse tema, eu quero passar aqui alguns outros detalhes relacionados para você, a ideia de que o Estado ele só pode restringir aquilo que é necessário, como eu falei para vocês, e para que essa limitação, essa restrição, ela seja válida, tem que estar bem adequada aí a relação dos meios aos fins. Por exemplo, ó, lembra que eu comentei agora há pouco sobre você ter uma estrada que vai passar numa determinada local, né? E ali tem imóveis. Imagina, por exemplo, que esse imóvel ele está aqui, certo? E a estrada vai passar nesse lugar, exatamente aqui onde estou desenhando, tá bom? Tem necessidade de desapropriar esse imóvel? Nenhuma, certo? Não tem necessidade nenhuma de desapropriar esse imóvel. Então, aqui é uma situação razoável. Ou, por exemplo, pensar aqui nessa mesma ideia, né? Que tem uma residência aqui, ó, certo? E a administração pública ia passar, se fosse reto, ia passar aqui. Mas ela pode fazer um pequeno desvio para não ter que desapropriar. É uma situação também razoável, tudo bem? Ou, de repente, a administração pública ela precisa de um pedacinho desse imóvel aqui. Então, logo, não precisa desapropriar tudo, né? Desapropria só aquela parte necessária, tá? Eu mesmo trabalho numa instituição, dou aula, que no local ia ter metrô. E aí o metrô ele foi desapropriando, né, vários imóveis. Quando chegou bem justamente na instituição a qual eu faço parte, o que aconteceu? Eu só precisava de um pedaço, assim, alguns metros, acho que 2 ou 3 metros. Então desapropriou esse pedaço e a instituição continuou no mesmo lugar, certo? Somente aquele pedaço. Ou seja, foi razoável isso, é proporcional isso à necessidade, ok? Então, estudos, né, feitos para que se chegue, evidentemente, a essas situações, certo? Então, proporcionalidade é isso. Tem que verificar a exigibilidade, ou seja, se há realmente necessidade. Você vê que interessante, por exemplo, ó, essa casa que eu desenhei aqui, esse estrada passando, a gente verifica isso. Há uma exigibilidade? Há uma necessidade? Não. Então, dá para fazer dessa forma, ok? Dando continuidade. Outra coisa, tá? Razoabilidade e proporcionalidade passa a ter aqui o mesmo sentido para nós, tá bom? Continuando. Princípio do controle ou da tutela. Esse princípio é representado pelo controle da administração direta sobre as atividades das entidades administrativas, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Bom, é interessante a gente entender o seguinte, tá? Quando nós falamos aqui de entidades administrativas, nós estamos pensando em quem? Na administração pública indireta, certo? Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, né? Quem é a administração pública indireta? É a FASE, lembra? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Beleza? As entidades administrativas, elas têm autonomia. Veja bem, toma cuidado, tá? Não há uma subordinação hierárquica que a administração pública ela tem autonomia, a administração pública indireta. Porém, há um controle por conta dessa tutela que existe, tudo bem? Ou seja, garantir se aquela instituição que foi criada para um determinado fim, se ela realmente está fazendo exatamente aquilo. Ok? Beleza? Vamos pegar aqui o INSS como exemplo. O INSS é uma autarquia, tá? Então, ele foi criado para um determinado fim. Então, a administração pública direta, a União no caso, vai ter esse controle, no intuito de verificar as atividades da instituição, certo? Então, ó,
Eu coloquei aqui para vocês, a administração direta deve assegurar o cumprimento das finalidades. Verificar se a entidade administrativa está atuando naquilo que foi criada, ou seja, administração pública indireta. Então, a gente chama isso de princípio do controle ou da tutela. Tudo bem? Deu para entender? Ou seja, não há uma subordinação, mas há um controle para verificar se as atividades estão sendo cumpridas, a qual ela foi criada. Porque senão pode acontecer, por exemplo, de uma instituição que foi criada para um determinado fim e lá na frente depois ela ter outro objetivo, tá? Continuando. Temos aqui um outro princípio chamado princípio da autotutela. Estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos. Por isso é chamado de autotutela. Então, cuidado, hein, gente? Para não confundir princípio do controle ou princípio da tutela com o princípio da autotutela. Eu creio que deu para você compreender que o princípio da tutela ou do controle é quando a administração pública ela faz, na verdade, um controle para as outras entidades da administração indireta. Quando é autotutela, é um controle dos seus próprios atos, ok? Anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Então, a administração pública ela vai fazer esse tipo de controle aqui também, chamado autotutela, né? Dos seus próprios atos. Ela pode, por exemplo, ter um ato e depois visualizar que aquele ato ela é um ato ilegal, aí revoga, entendeu? Anula. Então, é bem interessante essa ideia. Princípio da motivação. O administrador deve indicar os fundamentos de fato e de direito que o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da administração pública, demonstrando a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas. Ou seja, princípio da motivação, existe um fundamento, existe um motivo, existe um porquê, né? Ou seja, aquela situação ocorrida precisa ter uma providência. Essa providência, ela tem que estar de acordo com essa situação, né? Ela tem que estar fundamentada, ok? Beleza? A administração pública não pode tomar decisões sem eira nem beira, vamos dizer assim, né? Então tem que estar tudo muito bem fundamentado. Então isso significa o princípio da motivação. Aproveitando aqui o ensejo do princípio da motivação, nós podemos observar também que é preciso, na verdade, ter demonstração de certos pressupostos, ok? O que significa aqui pra gente, né? Fatos, tá certo? O que aconteceu, na verdade, o que aconteceu de concreto no âmbito, né? Ou seja, o que aconteceu de real. Existem fatos, existem pressupostos, e aí, consequentemente, se verifica o quê? O direito, ou seja, a norma. Existe uma norma, existe um ordenamento jurídico para tal situação, ok? Exemplo, né? O servidor público, ele falta ao serviço, ele tem uma falta, certo? E ele teve uma falta aí, na verdade, ele faltou por mais de 30 dias. Faltar por mais de 30 dias simplesmente passa a ser um abandono, né? Abandono do cargo, da função. E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma demissão, ok? Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos aí uma norma, certo? E existe ali o fato concreto de ter acontecido, um pressuposto concreto, tá certo? Então, veja que a motivação, ela é um instrumento de controle. Agora, é claro, né? Evidentemente, por você ter algo, um fato, um fundamento, evidentemente que do outro lado há uma necessidade do contraditório, da ampla defesa, tudo bem? Então, é interessante. Agora tem um detalhe, tá? Deixa eu só colocar aqui um asterisco. Tá falando de mais de 30 dias do abandono, da demissão, tá? Cuidado para não confundir com exoneração, principalmente no caso aqui da exoneração ligada a cargos de comissão, que não precisa de motivação, tá? Ó, exoneração não precisa de
motivação. Tá bom? Exoneração não precisa de motivação. Não há necessidade. Certo? Bom, dando continuidade, falar em continuidade, apareceu aqui um novo princípio, né? Que é o chamado princípio, justamente, chamado princípio da continuidade. Ok? Esse princípio aqui, galera, é o seguinte, né? Ó, não podem os serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Então, por exemplo, imagina que a administração pública, né, ela tem lá um serviço voltado à educação, ela não pode simplesmente falar assim, a partir de hoje nós não teremos mais creches. Não pode isso acontecer. A administração pública tem que dar andamento, tem que dar continuidade no serviço público, bem tranquilo. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Bom, o princípio do contraditório e da ampla defesa nós podemos observar aqui no artigo 5º, no inciso 55, que diz o seguinte, né? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, né? Então, veja bem, se você é julgado, se você está sendo processado, você tem o direito da ampla defesa, de se defender daquela acusação, daquilo que foi imputável a você, ok? Princípio da especialidade. Princípio da especialidade tem a ver com o quê? Com a descentralização administrativa. Vale lembrar, né, que a administração direta, que é o DEMO, Distrito Federal, Estados, Municípios e União, criam a administração indireta, ok? Que é a outra face do DEMO, né? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Esse processo de criar outras entidades chamamos justamente de quê? De descentralização. Ok? Descentralização administrativa. Princípio da especialidade. Por que especialidade? Porque quando a administração pública direta cria uma outra entidade, ela está criando para um determinado fim, para uma determinada situação, especialidade. Ou seja, a autarquia X, Y, Z, a empresa pública, a fundação, ela tem, na verdade, uma finalidade ali. Então, ela na verdade, ela foi criada por conta de uma especialização. Ok? Princípio da segurança jurídica e proteção à confiança. Conhecido como princípio da confiança legítima. É um dos subprincípios básicos do Estado de Direito. Ou seja, né, é preciso ter segurança jurídica e proteção à confiança. A ideia da confiabilidade da própria administração pública dentro dos seus atos, né, de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. Segurança jurídica ligada à parte de legislação e também, claro, ligada à parte de decisões jurídicas aí que vem a acontecer no intuito, obviamente, de ter uma decisão que seja boa para todos, ok? Bom, princípio da hierarquia, né? A administração pública, ela, obviamente, existe uma ideia de hierarquia dentro da sua estrutura de subordinação e vinculação, certo? E há uma necessidade de se ater à hierarquia, de respeito à hierarquia. Princípio da precaução. Princípio da precaução, a ideia de se precaver, de ter uma prevenção. Muitas vezes as leis, né, as informações que nós temos é justamente para que se tenha uma precaução de coisas que podem ocorrer, ok? Princípio da presunção de legitimidade ou veracidade, ou seja, ligado aí à verdade, né? E de que aquilo que foi tomado como decisão é legítimo, certo? Legal. Bom, agora eu tenho aqui algumas questões para que você possa observar comigo como que o tema pode ser abordado numa prova de concurso, tá bom? Então, primeira questão diz assim: o princípio da continuidade dos serviços públicos, alternativa A, afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa, no qual o usuário dos referidos serviços esteja inadimplente. B, diz respeito apenas a serviços públicos,
não alcançando as demais atividades administrativas. Alternativa D, tem relação de... Perdão, alternativa C, torna ilegal a greve dos serviços públicos, servidores públicos. Alternativa D, tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. E alternativa E, impede a paralisação, ainda que a justificativa desta seja o aperfeiçoamento das atividades. Qual o gabarito da nossa questão? Gente, o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. Da continuidade, é isso mesmo, tá? Eu sei que é uma questãozinha um pouquinho mais complicada, mas vamos lá, ó. Continuidade dos serviços públicos é justamente uma ideia de que a administração pública precisa ser eficiente. Ela precisa entregar para a população, né, ao cidadão, um serviço. E supremacia do interesse público, porque ela tem que pensar no bem de todos, então ela tem que observar a ideia das atividades que precisam serem feitas e entregues à população. Aqui fala, afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa, no qual o usuário, por efeito de serviço, esteja inadimplente. Se o usuário está inadimplente, vai sim ter uma interrupção de serviço, né? Alternativa E, estou indo nas mais complicadinhas, impede a paralisação, ainda que a justificativa desta seja o aperfeiçoamento das atividades. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Se você vai aperfeiçoar, pode ter, de repente, uma certa paralisação em algum instante, ok? Um pouquinho mais complicada essa questão, mas a alternativa nossa aí é a alternativa D, tá bom? Próxima. Questão de 2019 pela Banca Vunesp. Assinale a alternativa que contempla um princípio constitucional, olha só, implícito, relacionado à administração pública. Alternativa A, moralidade. Moralidade é explícito, né, gente? Está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Razoabilidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. Gabarito tranquilo, né? A alternativa B, razoabilidade, é um princípio implícito. Todos os outros, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade, são princípios explícitos que constam aí no artigo 37, como eu falei, da Constituição Federal. Ok? Dando continuidade, questão número 3. Em grandes centros urbanos brasileiros, observa-se um desafio na questão da mobilidade urbana, ou seja, uma constante tensão entre o transporte de caráter individual e o transporte coletivo. Diante dos congestionamentos crescentes por qual dos princípios implícitos da administração pública, o administrador público deve se guiar para constituir uma política que privilegie o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Alternativa A, pelo princípio da inteligibilidade. Alternativa B, pelo princípio da razoabilidade. Alternativa C, pelo princípio do interesse público. Alternativa D, pelo princípio da eficiência. Ou alternativa E, pelo princípio da alocação. O gabarito da nossa questão é, claro, a alternativa C, princípio do interesse público. Aqui ele está falando do que, gente? Está falando de transporte coletivo, né? Ele está falando justamente, deve se guiar numa política que privilegia o transporte coletivo. Então, ele está pensando no quê? No interesse de todos. No interesse de todos. Então, por isso, ficamos aí com a alternativa C nessa questão, ok? Continuando, mais uma questãozinha aí. 2017, Banca Vunesp, caiu para a Câmara de Mogi das Cruzes, procurador jurídico. Bom, vamos lá. Com relação aos princípios da administração pública, é correto... Deixa eu pegar aqui o marca-texto. É correto afirmar que a alternativa A, a ampla defesa e o contraditório são considerados direitos e garantias fundamentais do acusado, mas o ordenamento jurídico brasileiro, odiernamente, não os recepciona como princípios da administração pública. Pessoal, como assim, né? A gente acabou de ver que nós temos aqui o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, logo, né, essa alternativa já está errada, beleza? Lembrando que nós temos que marcar uma correta. B. A administração, orientada pelo princípio da eficiência, pode revogar seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Gente, isso aqui é princípio da eficiência? Quando se revoga seus próprios atos? Não.
Isso aqui é princípio da autotutela. Ok? Alternativa C. A razoabilidade é o princípio implícito na Constituição Federal, não contemplando no ordenamento jurídico brasileiro, cuja violação se constitui em ato de improbidade administrativa. Claro que contempla no ordenamento jurídico brasileiro. Então tá errado isso aqui. D. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, podendo ser aplicada ao responsável a perda da função pública. Maravilha! Esse é o nosso gabarito. Apesar da gente não ter falado sobre perda da função pública, mas é isso que ocorre exatamente, tá? Quando se deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Isso aqui a gente vai encontrar na lei de improbidade administrativa, tá? Então, muito provavelmente aí no seu concurso você tem, e aqui no Vencendo Concursos tem aula de lei de improbidade administrativa, caso seja necessário aí para você, tá bom? A segurança jurídica e o interesse público são considerados garantias implícitas na Constituição Federal. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro, odiernamente, não os recepciona como princípios da administração pública. Não, eles são recepcionados sim como princípios da administração pública. Por isso, ficamos com a alternativa D nessa questão. Continuando, mais uma. Agora nós vamos resolver uma questão da FCC, tá aqui, ó. FCC, TRT, da primeira região. A administração pública está sujeita à observância de normas e princípios, alguns expressos, outros implícitos. A instauração, instrução e decisão dos processos administrativos está sujeita à incidência de princípios, tendo a Lei 9.784 de 99 elencado de forma expressa mais princípios do que a Constituição Federal, no que concerne à atividade administrativa. Sobre a aplicação dos princípios mencionados nesses diplomas, tem-se que, vamos ver. Alternativa A. O princípio da motivação não se aplica a processos administrativos quando tratarem de atos de improbidade. Alternativa B. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade podem incidir no exercício pela administração pública de competência discricionária. Alternativa C. Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se somente aos processos administrativos que tratem de apuração de infrações disciplinares, vez que punidas com sanções mais severas. Alternativa D. O princípio da segurança jurídica impede o exercício da competência discricionária pela administração pública. Alternativa E. Os princípios do interesse público e da eficiência admitem a derrogação de leis, quando houver meio jurídico mais ágil ao atendimento da finalidade pública. O gabarito da nossa questão é alternativa B. Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade podem, não necessariamente devem, tá? Incidir no exercício pela administração pública de competência discricionária. Competência discricionária, pessoal, é quando você tem mais de uma opção dentro da lei. E aí você pode escolher, né? Vamos dizer assim. Competência vinculada é quando você não tem escolha, tá certo? Muito provavelmente você vai ver isso em outras aulas relacionadas aí aos atos administrativos, a poderes, ok? Então veja, competência discricionária é quando você tem mais de uma opção. Competência vinculada é quando você não tem opção, certo? Olha só, a A diz que o princípio da motivação não se aplica a processos administrativos. Tranquilo, né, gente? Claro que você não marcaria isso aqui não, né? Claro que se aplica a processos administrativos. Alternativa C. Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se somente aos processos administrativos que tratam de apurações disciplinares? Não, né? Não é somente a esses tipos de processos. A qualquer processo administrativo, ok? O princípio da segurança jurídica impede o exercício da competência discricionária? Não, não impede. É possível, sim. Discricionária e também, né, vinculada. Os princípios do interesse público e da eficiência admitem a derrogação de leis? Derrogar, né, tirar, quando houver meio jurídico mais ágil ao atendimento da finalidade pública? Não. Não admite a derrogação de leis. Então, logo ficamos com a alternativa B nessa questão número 5, ok? Bom, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui, espero mais uma vez ter contribuído, ajudado para o bom entendimento da matéria, do concurso, do conteúdo programático ligado ao seu edital.
Mas a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, ótimo estudo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando o FEMIG Auxiliar Administrativo. E se você assistiu até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado. Eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do curso. Olha só, gente, vamos lá, para você entender melhor como que o curso online funciona. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Isso significa dizer que vai receber aí no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar na plataforma com a gente, tá bom? Você terá também acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido aí durante um ano. Você terá também no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E material em PDF das aulas. E aí o que acontece, né? O material em PDF das aulas ajuda a complementar os seus estudos. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, tá certo? E ainda por cima, vai receber esses dois excelentes bônus. Primeiro, o caderno de questões. São questões gabaritadas, aliás, milhares de questões gabaritadas para você treinar, separadas por matéria. Então, conforme você vai estudando, vai resolvendo as questões, e isso com certeza absoluta vai te preparar melhor. E você vai ter direito também à redação corrigida. Serão 2 redações corrigidas. Então veja, além das aulas na plataforma sobre redação, nós temos uma professora aqui especialista, que é a professora Simone Cerulho, que ela vai corrigir para você 2 redações. Ela vai encaminhar o título, você vai fazer a sua redação, vai encaminhá-la para ela, ela vai visualizar, conferir, corrigir e te responder. Não é maravilhoso isso? Você não encontra isso em lugar nenhum, só aqui no Vencendo Concursos. Então, quer ser aprovado? Adquira o nosso curso online preparatório. E ainda por cima, gente, estamos fazendo uma promoção super especial de lançamento. Olha só, de R$ 397 por apenas R$ 197 ou 12 vezes R$ 19,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 19,65, hein? Me diz. Hoje em dia não compra nenhum lanche. Então, se você economizar um pouco por mês, você paga o seu curso online preparatório completo e muda de vida. Tá certo? Show de bola? Ó, para você adquirir, faz o seguinte. Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá amarelo no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Se tiver alguma dúvida, é só chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ou lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar sua dúvida por lá também, que um dos nossos consultores vai te atender e pronto. Tenho certeza que com tudo isso você vai se tornar membro aqui, assinante do Vencendo Concursos e vai iniciar os seus estudos com a gente, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Já clica aí no link, já faz a sua matrícula, inicie seus estudos. Valeu e até mais!